Existe um momento muito delicado na vida de quem passou por um término. Não é o momento da raiva, nem o da dor mais aguda. É aquele instante silencioso, em que a saudade começa a parecer razão, quando a memória começa a suavizar os erros, quando as promessas voltam à mente com mais força do que as feridas, quando a solidão começa a conversar com você como se fosse uma conselheira perigosa. É exatamente nesse ponto que a ideia de voltar começa a parecer tentadora. Você começa a se perguntar se exagerou, se podia ter sido diferente, se o outro realmente mudou, se aquela dor já não está superada, se vale a pena tentar mais uma vez. E essas perguntas parecem maduras, mas muitas delas nascem da carência, do medo de recomeçar, do cansaço emocional de ter que seguir sozinha. A mente tenta transformar saudade em lógica, o coração tenta transformar falta em sinal. O problema é que nem toda vontade de voltar nasce do amor que ainda existe. Muitas nascem do medo de enfrentar o novo, da dificuldade de aceitar o fim, da esperança de que agora, dessa vez, tudo será diferente. E é exatamente aí que muita gente se perde de novo no mesmo lugar. Porque voltar sem entender certas verdades é como entrar numa casa em chamas, achando que o fogo se apagou sozinho. Antes de qualquer decisão, existe algo mais importante do que o sentimento que puxa de volta. Existe a consciência do que realmente aconteceu, do que se repetia, do que te machucava, do que te fazia diminuir aos poucos. Voltar não é um passo simples. Voltar é uma escolha que pode te devolver para a paz ou te aprisionar de novo no mesmo ciclo. E hoje você vai entender as 5 coisas que você precisa compreender com profundidade antes de decidir voltar para um relacionamento. A vontade de voltar quase nunca nasce da lembrança fiel do que foi vivido, ela nasce da memória editada pela falta. O cérebro humano tem uma tendência natural a suavizar a dor quando o perigo já passou. Ele apaga o peso das crises, reduz a intensidade das faltas de respeito, minimiza os momentos de abandono. Em troca, ele amplia os risos, os gestos de carinho, as promessas feitas nos dias bons. E assim, a saudade começa a parecer prova de que ainda existe amor. Além disso, existe um fator psicológico poderoso que empurra muitas pessoas de volta: o medo do desconhecido. O relacionamento acabou, mas era um território conhecido. Mesmo que fosse doloroso, ele era previsível. Já a vida sem aquela pessoa parece um terreno novo, vazio, sem garantias, e o cérebro prefere a dor previsível ao risco do novo. Por isso, muitas vezes, você sente vontade de voltar, não porque era bom, mas porque era familiar. Há também a ilusão da mudança mágica, a esperança de que agora tudo será diferente, de que o outro amadureceu, aprendeu, se transformou sozinho. Essa esperança funciona como um sedativo emocional. Ela acalma um medo presente com uma promessa futura. Só que mudança real não acontece no silêncio do tempo. Ela exige consciência, esforço e atitudes concretas. Sem isso, voltar é apenas girar novamente no mesmo ciclo. Entender isso é fundamental para não confundir carência com clareza, porque a vontade de voltar pode ser intensa, mas nem sempre ela aponta para o caminho certo. Às vezes, ela só revela o quanto você ainda está curando. Voltar não apaga o que já quebrou. Quando você pensa em voltar, uma das maiores ilusões é acreditar que o tempo apaga o que foi vivido, que a distância resolveu sozinha o que foi construído com dor, desgaste, brigas, silêncios e decepções. Mas o que quebrou entre vocês não foi apenas um momento, foi uma sequência de feridas que deixaram marcas, e essas marcas não desaparecem só porque a saudade apertou. Existe uma fantasia muito comum nesse processo de retorno, a de que vocês podem recomeçar do zero, como se o passado pudesse ser colocado numa gaveta fechada, como se o seu corpo não se lembrasse, como se sua mente não tivesse registrado os padrões. Mas o corpo lembra, a mente lembra, o coração lembra. Voltar não é começar de novo. Voltar é continuar da onde parou. E isso significa que tudo o que não foi resolvido volta junto, as inseguranças voltam, as desconfianças voltam, as mágoas silenciosas voltam. A forma como você se sentia pequena em alguns momentos
Volta. A maneira como você se anulava para manter a paz pode voltar, porque o retorno não apaga a história. Ele apenas a reativa. Para que um retorno seja minimamente saudável, algo precisa ter mudado de verdade, não apenas na promessa, mas no comportamento. Caso contrário, você não estará voltando para algo novo, estará voltando para o mesmo lugar que um dia te fez ir embora. E isso exige uma honestidade que nem sempre queremos encarar, quando a saudade dói mais alto que a razão. Voltar esperando que tudo esteja resolvido pelo tempo é uma armadilha emocional. O tempo não cura o que não foi enfrentado. Ele só cria distância temporária. E quando a distância acaba, a ferida que não cicatrizou reaparece. Antes de voltar, você precisa entender isso com clareza. O passado não some porque você quer. Ele volta junto com você. 2. A promessa de mudança não é prova de mudança. Quando o assunto é voltar, quase sempre aparece uma promessa no caminho. Promessa de que agora vai ser diferente. Promessa de que a pessoa entendeu onde errou. Promessa de que vai mudar. Essas palavras são poderosas porque tocam exatamente no ponto onde você ainda está sensível. Elas dão esperança. E esperança, quando encontra uma ferida aberta, vira combustível para decisões perigosas. O problema é que promessa não é mudança. Palavras não são comportamento. Pedido de desculpa não é transformação. Muita gente confunde arrependimento com amadurecimento. Mas sentir medo de te perder não é o mesmo que aprender a te respeitar. Chorar não é o mesmo que assumir responsabilidade. Dizer que vai mudar não é o mesmo que sustentar essa mudança nos momentos difíceis. Mudança real tem sinais claros. Ela aparece na forma como a pessoa lida com frustração, com limites, com conflitos, com responsabilidade emocional. Ela se mantém quando ninguém está olhando. Ela se repete sem precisar ser cobrada. Se você só vê mudança quando ameaça ir embora, quando se afasta, quando diz que não aguenta mais, isso não é transformação. É reação ao medo da perda. Voltar acreditando apenas em promessas é voltar de olhos fechados, porque você não estará decidindo com base no que está acontecendo. Estará decidindo com base no que foi dito. E palavras são fáceis de ajustar ao desejo de manter alguém por perto. Antes de voltar, você precisa se perguntar com honestidade o que realmente mudou. Não no discurso, mas nas atitudes, no jeito de lidar com você, no modo como a pessoa enfrenta os próprios limites. Se essa resposta ainda é vaga, confusa ou baseada apenas em esperança, o risco de você voltar para o mesmo ciclo é enorme. Promessa é som. Mudança é construção. E construção exige tempo, constância e responsabilidade. Sem isso, voltar é apenas repetir o passado com um pouco mais de ilusão. 3. A saudade não é prova de que a relação era boa. A saudade é um sentimento poderoso. Ela aperta o peito, invade a rotina, colore as lembranças com um tom mais suave. E quando ela aparece, muita gente começa a acreditar que ela é a maior prova de que aquele relacionamento ainda tinha valor. Mas saudade não é um atestado de que algo era saudável. Saudade é apenas a resposta natural àquilo que foi importante, mesmo que também tenha sido doloroso. O cérebro não reproduz o relacionamento como ele foi. Ele edita, ele corta as partes mais duras para tornar a ausência suportável. As brigas vão ficando menos nítidas. As humilhações vão perdendo força na memória. O abandono vira silêncio. O desrespeito vira exagero. Em contrapartida, os poucos momentos bons ganham destaque. Um abraço, uma viagem, uma conversa rara em que você se sentiu vista. E assim, a saudade começa a construir uma versão incompleta da história. Você sente falta daquela versão editada, da parte que parecia dar certo, do que você esperava que fosse. E isso cria uma confusão perigosa, porque você passa a sentir saudade do que poderia ter sido, não necessariamente do que foi de verdade. E, quando essa confusão se instala, o impulso de voltar parece lógico, quando na verdade ele está sustentado por uma memória distorcida pela falta. Além disso, a saudade muitas vezes confunde apego com amor. Apego nasce da rotina, da convivência, da presença constante. Amor saudável nasce do cuidado, do respeito,
da segurança. Você pode sentir muita falta de alguém que te machucou, simplesmente porque seu corpo se acostumou com aquela pessoa. E hábito não é o mesmo que vínculo saudável. Antes de voltar, você precisa confrontar a saudade com a realidade. Lembrar não apenas do que aqueceu seu peito, mas também do que te fez encolher, do que te deixou confusa, do que te feriu, porque a saudade sozinha não é uma bússola segura para decidir voltar. Você pode sentir falta de alguém e ainda assim essa pessoa não ser um lugar seguro para você voltar. 4. Voltar por solidão é diferente de voltar por amor. Existe uma diferença profunda entre voltar por amor e voltar por solidão. Mas, no meio da dor, essas duas coisas costumam se misturar perigosamente. A solidão é silenciosa, insistente, desconfortável. Ela aparece no fim do dia, no vazio da cama, nos finais de semana, nas pequenas rotinas que ficaram sem companhia. E quando ela aperta, a mente começa a procurar atalhos para aliviar esse incômodo. Um desses atalhos é a ideia de voltar. Voltar por solidão quase nunca vem com consciência. Vem disfarçado de amor renovado, de arrependimento, de nostalgia. Mas no fundo, o que está movendo a decisão é a dificuldade de suportar o vazio do agora. É o medo de encarar a própria companhia. É o cansaço de ter que recomeçar. E nesse cenário, o passado parece mais confortável do que o futuro, mesmo que ele tenha sido doloroso. O amor, quando é saudável, nasce da escolha. A solidão empurra para a necessidade. E essa diferença muda tudo. Quando você volta por necessidade, você aceita menos do que merece. Você flexibiliza limites que jurou que não iria mais flexibilizar. Você negocia sua dignidade em troca de não se sentir sozinha. E aos poucos, o preço disso começa a aparecer de novo, no corpo e na mente. Voltar por amor exige maturidade emocional, exige consciência do que foi vivido, do que não funcionou, do que precisa ser diferente. Voltar por solidão exige apenas desespero por alívio imediato. E alívio imediato quase nunca constrói um futuro melhor. Ele apenas anestesia o desconforto por um tempo. Antes de voltar, você precisa ter coragem de se fazer uma pergunta difícil. Eu estou voltando porque escolho essa pessoa com clareza ou porque não estou conseguindo lidar comigo agora? A resposta a essa pergunta muda completamente o destino dessa decisão. Porque voltar, para não ficar sozinha, pode até aliviar a solidão do momento, mas quase sempre cria uma solidão maior lá na frente, aquela que se vive ao lado de alguém que já não te faz sentir segura. 5. Se você volta sem ter se reconstruído, você volta mais frágil. Existe um risco silencioso em voltar antes de se reconstruir por dentro. Quando você sai de uma relação machucada e não passa por um verdadeiro processo de fortalecimento emocional, você até pode voltar com saudade, com esperança, com boas intenções, mas por dentro você volta mais vulnerável do que antes. Porque agora você já carrega uma ferida aberta tentando viver no mesmo lugar que a causou. A reconstrução não é sobre esquecer, é sobre resgatar sua identidade, sua autonomia, sua confiança em si mesma. É sobre reaprender a ouvir suas próprias necessidades sem se sentir egoísta por isso. Quando esse processo não acontece, você volta ainda buscando aprovação, ainda com medo de perder, ainda tentando provar valor. E isso te coloca em desvantagem emocional desde o primeiro dia do retorno. Muita gente acha que voltar rápido demais é sinal de amor intenso, mas quase sempre é sinal de dependência emocional não curada. Porque quem está inteiro não volta implorando, não volta com medo, não volta se diminuindo. Volta escolhendo, com clareza, com limites bem definidos e com força interna para ir embora de novo, se algo sair do lugar. Se você volta sem ter se reconstruído, você volta tentando consertar o outro sem ter consertado o próprio chão. E isso cria um desequilíbrio perigoso. Você cede mais, aguenta mais, silencia mais, tolera mais, tudo para não perder de novo aquilo que ainda não aprendeu a perder. Antes de voltar, você precisa se perguntar com honestidade: eu voltei mais inteira ou mais carente? Eu voltei mais consciente ou mais ansiosa? Eu voltei por escolha
ou por medo? Porque essas respostas revelam exatamente o quanto você está forte para sustentar um retorno sem se destruir de novo. Voltar sem se reconstruir é como entrar numa casa antiga com paredes rachadas achando que agora ela vai aguentar qualquer tempestade. Sem base interna, qualquer vento volta a derrubar tudo. Existe uma verdade que quase ninguém encara quando pensa em voltar para um relacionamento. A decisão não é apenas sobre o outro, ela é principalmente sobre quem você se tornou depois de tudo, o que viveu. O relacionamento mudou, a dor mudou, mas você também mudou. E ignorar essa mudança é uma das formas mais rápidas de se perder de novo. Muita gente volta tentando reviver o que foi, mas o que foi já não existe mais. Existe uma nova versão sua, olhando para uma história antiga. E essa versão precisa ser respeitada, porque ela carrega cicatrizes, aprendizados, limites e uma consciência que antes talvez não existisse. Voltar fingindo que nada mudou é trair a própria evolução. Quando você amadurece emocionalmente, certas coisas deixam de ser negociáveis, certos silêncios já não fazem sentido, certas ausências já não são justificáveis, certas promessas já não bastam. E, se ao pensar em voltar, você sente que precisaria se calar, se moldar ou se diminuir outra vez para que isso funcione. Então a resposta já está acontecendo dentro de você, mesmo que doa aceitá-la. Voltar só faz sentido quando a nova pessoa que você se tornou pode existir inteira dentro dessa relação. Quando você pode falar sem medo, quando pode se posicionar sem culpa, quando pode ser quem é sem correr o risco de ser abandonada por isso. Se a sua versão atual não cabe ali, então não é retorno, é retrocesso. A grande pergunta nunca é apenas se o outro mudou. A pergunta mais importante é se você estaria voltando para um lugar que hoje respeita quem você é. Porque se para voltar você precisa matar a pessoa que você se tornou, isso não é reconciliação, é autonegação. Voltar não é sobre salvar a relação, é sobre não se perder de si mesma no processo.